Como encontrar oportunidades de negócios e oportunidades para se ganhar dinheiro. Olá, eu sou o Marcos e nesse vídeo eu vou falar para vocês como é que vocês fazem para encontrar oportunidades de negócios e oportunidades para se ganhar dinheiro. E para fazer isso eu vou contar para vocês um pedacinho da minha história desde que eu era esse cara aqui, ó. Um minúsculo espermatozoide morando no testículo do meu pai. Eu era um pequeno espermatozoide morando lá no testículo do meu pai, morando tranquilamente, uma vida maravilhosa, a vida estava boa pra caramba, até que apareceu um problema. O meu pai resolveu ter lá uma intimidade com a minha mãe lá, e no meio dessa intimidade ele se empolgou e me expulsou de casa. Eu fui parar dentro do corpo da minha mãe. E aí, para sobreviver dentro do corpo da minha mãe, eu tinha que encontrar um óvulo e fecundar esse óvulo. Por sorte, naquele dia, a minha mãe estava fértil e tinha lá um óvulo dentro do útero dela. E eu tinha que nadar até esse óvulo e fecundar esse óvulo. Só que isso não ia ser uma tarefa muito fácil, porque eu não estava sozinho nessa jornada. Eu estava acompanhado de mais milhões de irmãos meus, milhões de outros espermatozoides, meus irmãos, que também precisavam fecundar esse óvulo para sobreviver. Então eu tive que encontrar esse óvulo, chegar primeiro no óvulo, disputar esse óvulo com milhões de irmãos meus para eu poder sobreviver. E eu fui lá, nadei até lá, cheguei primeiro, fecundei o óvulo e deixei os meus irmãos para trás. Infelizmente, um de nós só ia poder sobreviver. Então eu falei, sem chance para vocês, eu que vou fecundar esse óvulo e eu que vou sobreviver. E aqui já fica a primeira lição desse vídeo. Se você está aí desanimado, cheio de problema para resolver, triste, com complexo de inferioridade, achando que o mundo é cruel, entenda que você, só pelo fato de estar aí me assistindo a esse vídeo, você já é uma pessoa vencedora, você já deixou milhões de irmãos seus para trás e foi lá e fecundou um óvulo e está aqui me assistindo esse vídeo. Então, deixa o desânimo para lá, para de reclamar da vida, porque você já é uma pessoa vencedora só por estar vivo nesse planeta, só por estar aí assistindo esse vídeo. Voltando para minha história, fui lá, fecundei o óvulo, resolvi o problema, comecei a viver ali dentro do útero da minha mãe tranquilamente, a vida estava uma maravilha, tinha tudo que eu precisava, a minha mãe me fornecia todos os nutrientes para eu viver, estava tranquilo, confortável, quentinho ali dentro. Só que surgiu um problema, eu comecei a crescer, e aquele ambiente útero da minha mãe foi ficando pequeno e cada vez mais apertado ali, mais apertado, até que chegou num ponto em que eu não cabia mais ali dentro, eu ia ter que sair dali. E o único lugar que tinha para eu sair de dentro do útero da minha mãe era o lugar por onde eu tinha entrado. Só que para eu sair, eu já tinha crescido e estava muito maior do que eu era quando eu entrei. E o caminho para sair era pequeno demais, não cabia, não cabia, eu era maior do que o caminho para sair, só que eu ia ter que sair. Então o que eu fiz? Mamãe, me desculpe, mas eu vou sair. Estrunchei tudo a minha mãe, fiz a minha mãe sofrer pra caramba, deve ter sofrido uma dor que eu não quero nem imaginar, mas fui e saí. E olha só como são as mães, a gente faz a mãe sofrer pra caramba pra gente nascer, a gente faz às vezes até a vida toda, a gente faz a mãe da gente sofrer, e no entanto a mãe da gente ama a gente, minha mãe me ama até hoje, me adora, e enfim, assim é a natureza, e por mais que a gente faça a mãe da gente sofrer, a gente acaba, ela ainda nos ama e nos adora, e essa é a segunda lição desse vídeo. Ame a sua mãe, respeite ela, porque para você estar aqui, ela deve ter sofrido pra caramba. Voltando para minha história, nasci, e assim que eu nasci, apareceu um outro problema. Eu precisava respirar para sobreviver nesse mundo. Eu precisava respirar, eu precisava de oxigênio.
E quando eu nasci, tinha uma membrana fechando a entrada de ar do meu pulmão, porque lá dentro do útero da minha mãe eu não precisava respirar. A minha mãe fornecia todo o oxigênio que eu precisava. E para poder respirar eu tinha que romper essa membrana. E para romper essa membrana, eu tive a ajuda do médico obstetra que fez o parto, fez o meu parto. E ele me ajudou com muita delicadeza, dando um tapa na minha bunda que me fez chorar, fez romper aquela membrana. Aí eu chorei, e aí respirei pela primeira vez, e aquele ar fez expandir o meu pulmão. E eu respirei pela primeira vez nesse mundo, e nasci e estava aqui. Aí comecei a viver, resolvido mais um problema, né? O problema da respiração, resolvido mais um problema. Comecei a viver nesse mundo. Aí estava ali tranquilo, minha mãe e meu pai me carregavam para lá e para cá, para todo lugar que eu precisava ir, eles me carregavam, e minha mãe me alimentavam com o leite do corpo dela, e me alimentou. E aí eu fui crescendo, fui ficando grande, fui ficando pesado, e chegou uma hora que os meus pais não conseguiam mais me carregar, eu estava pesado para eles carregarem, e eu queria sair para lá e para cá, queria andar para lá e para cá, e surgiu mais um problema. Eu precisava aprender a andar para eu poder andar para lá e para cá, que os meus pais já não conseguiam mais me carregar, eu estava muito pesado e eu tinha que aprender a andar, eu tinha que resolver mais um problema. Então eu fui, levantava, caía, andava um pouquinho, caía, daqui a pouco eu conseguia andar um pedacinho, daqui a pouco um pedacinho maior, e minhas pernas foram ficando cada vez mais fortes e cada vez mais fortes. E eu comecei a andar para lá e para cá, eu andava para lá, andava para cá, e aí acabei conseguindo até correr. Resolvido o problema da locomoção, aprendi a andar para lá e para cá, apareceu um outro problema. Eu precisava me comunicar com os meus pais, porque às vezes eu sentia dor, começava a chorar, só chorar não resolvia mais. Eu sentia uma dor, começava a chorar, minha mãe vinha me dar o peito, me dar mamar, porque achava que eu estava com fome. Eu não estava com fome, eu estava com dor. Ou às vezes eu estava com fome, eu começava a chorar e eles vinham achando que eu estava com dor. E enfim, eu precisava me comunicar com os meus pais, eu precisava aprender a falar. O que eu fiz? Comecei a prestar atenção nos meus pais, comecei a olhar como é que eles falavam, comecei a ouvir o som das palavras e comecei a aprender, comecei a balbuciar as primeiras palavras, foi indo, até que consegui aprender a falar gradativamente, fui aprendendo, até que eu conseguia me comunicar com os meus pais. Resolvido mais esse problema, a vida continuou sendo maravilhosa. Eu andava para lá e para cá, eu falava, eu conversava, enchia o saco dos meus pais, entrei na fase do por que isso, por que aquilo. Irritei os meus pais fazendo um monte de perguntas, falando, enchendo o saco, mas para mim estava maravilhoso. Eu andava, eu falava, eu me comunicava e tal, e fui crescendo, fui para a escola, até que na escola comecei a estudar e aprender a ler, aprender a escrever, e enfim, aí a vida estava muito maravilhosa na escola. Aí apareceu um outro problema. Eu comecei a me interessar pela menina mais bonita da classe, e eu queria namorar aquela menina, e comecei a conversar com ela, comecei a conversar com ela e me aproximar dela. Onde ela ia, eu ia também, e conversava, e chavecando aquela mina e tal. E aí, adivinha o que aconteceu? Apareceu mais um problema. O sujeito mais fortão da escola também estava interessado na mina, e que ele percebeu que eu estava afim da mina, e eu ficava andando para lá e para cá em cima da mina. Ele viu que eu estava andando em cima da mina, ele chegou para mim e me ameaçou, falou que se eu não me afastasse da mina, se eu não parasse de dar em cima da mina, ele ia me bater. Aquilo me deixou furioso, e a única pessoa que tinha me batido na minha vida era a minha mãe, e eu não ia permitir de forma alguma que alguém me batesse. E quando ele falou aquilo, que se eu não me afastasse da mina, se eu não parasse de dar em cima da mina, ele ia me bater, eu olhei bem fundo nos olhos dele, muito seriamente, e eu falei: pode ficar com a mina, tudo bem, fique com a mina, eu não vou mais dar em cima dela, pode ficar, não tem problema nenhum, a mina é sua, pode ficar à vontade. Eu jamais ia correr o risco de apanhar de uma outra pessoa que não fosse a minha mãe. Então deixei a mina pro bonitão, pro fortão lá, e
fui atrás de outra mina, fui escolher uma mina que não tivesse um fortão afim dela, e esse problema eu não resolvi e desisti de resolver esse problema. Enfim, essa história toda que eu estou falando para vocês é para mostrar para vocês que a nossa vida toda se resume em resolver problemas. A gente resolve problema o tempo todo, o dia todo, a gente tem que resolver problemas. Se você é um empregado ou um funcionário público, se você trabalha para uma empresa ou trabalha para o governo do estado ou enfim, para um governo em qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, você resolve problemas o dia todo. Se você trabalha com uma empresa, você resolve um determinado problema de uma empresa. Se você trabalha para um governo, você resolve um determinado problema desse governo. Se você é um prestador de serviço autônomo, você resolve um determinado problema. Por exemplo, se você é um construtor de casas, você resolve um problema de moradia. Se você é um empresário, você resolve um determinado problema. Todo empresário e toda empresa são pessoas ou empresas, são resolvedores de problemas. Todo bom empresário é um bom resolvedor de problemas. E é aí que estão as oportunidades, na resolução de problemas. Se você não gosta, se você é um empregado e não gosta do trabalho que você faz, você não é um bom resolvedor de problemas. Você faz lá o que dá para fazer, faz o trivial e resolve lá o mais rápido possível. Agora, a oportunidade está no problema que você gosta de resolver. Se tem algum tipo de problema, comece a prestar atenção em você, comece a olhar ao seu redor. E se você conseguir descobrir qual é o problema que você gosta de resolver, aí está a sua oportunidade. Se tem alguma coisa, algum problema que você gosta de resolver, é aí que está a sua oportunidade. Ser um empreendedor é ser um resolvedor de problema. Toda grande empresa resolve algum problema. A empresa, o supermercado, por exemplo, resolve o problema da alimentação, além de outros problemas, né? Uma loja de carros, por exemplo, resolve o problema da locomoção. Ser empreendedor é vender solução para problema. Então, o que você tem que fazer? Encontrar o problema que você gosta de resolver, o problema que você pensa assim, esse problema eu poderia resolver esse problema para o resto da minha vida. E você tem uma solução eficaz e eficiente para esse determinado problema que você gosta de resolver, você pode vender essa solução e isso vai te fazer enriquecer, isso vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Então não seja inimigo dos seus problemas, não reclame dos seus problemas, porque são nos problemas é que estão as oportunidades. O que eu mais ouço dizer nesse mundo de empreendedorismo é que é na crise que estão as grandes oportunidades. E o que é a crise? O que é que se entende como crise nesse mundo que nós vivemos? Problema. Toda crise é sinônimo de um problema grave. É aquela velha frase, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Vender lenço é resolver o problema da lágrima que está molhando o rosto da pessoa que está chorando. Você vende o lenço, a pessoa compra um lenço para secar a lágrima que está escorrendo para o rosto. Então é isso, as oportunidades estão na resolução dos problemas. E é isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo, resumindo a história toda. As oportunidades estão nos problemas, mais precisamente na solução dos problemas. Se você encontrar um problema que você gosta de resolver, uma solução que você gosta se você gosta de criar uma solução para um determinado problema, se você tem uma solução eficiente e eficaz para resolver um determinado problema, você pode vender essa solução e essa solução é a sua oportunidade de negócio. E eu vou ficando por aqui.
e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até lá.